Boa noite. Vamos realizar nosso estudo de 19 horas online de sexta-feira, dia 13, do Grupo Espírita Alta de Souza, do livro Ação e Reação, capítulo 20, Comovente Surpresa. Mas vamos iniciar com uma leitura e uma prece. A leitura escolhida vai ser do livro Agenda Cristã, intitulada Medicação Preventiva. André Luiz, neste capítulo, escreve o seguinte: pense muito antes da discussão. O discutidor, por vezes, não passa de um estouvado. Use a coragem sem abuso. O corajoso, em muitas ocasiões, é simples imprudente. Observe seus métodos de cultivar a verdade. Muitas pessoas que se presumem verdadeiras são veículos de perturbação e desânimo. Proceda com inteligência em todas as situações. Não se esqueça, porém, de que muitos homens inteligentes são meros velhacos. Seja forte na luta de cada dia. Não olvide, contudo, que muitos companheiros valentes são suicidas inconscientes. Estime a eficiência. No entanto, a pretexto de rapidez, não adote a precipitação. Não enfrente perigos sem recursos para anulá-los. O que consignamos por desassombro, muitas vezes é loucura. Guarde valor em suas atitudes. Recorde, entretanto, que o valor não consiste em vencer de qualquer modo, mas em conquistar o adversário no trabalho pacífico. Tenha bom ânimo, mas seja comedido em seus empreendimentos. Da audácia ao crime, a distância de poucos passos. Atenda a afabilidade e a doçura no seu caminho. Não perca, porém, seu tempo em conversas inúteis. Após estes oportunos conselhos de André Luiz, vamos fazer a nossa prece de abertura de nosso estudo. Senhor Jesus, amigos espirituais, elevamos nosso pensamento a vós, rogando vossas bênçãos, vossas inspirações, para o estudo que vamos realizar do capítulo Comovente Surpresa do livro Ação e Reação. Rogamos vossas bênçãos e amparo, Pai querido, também para todas as pessoas que nos ouvem e todos os colaboradores do Grupo Espírita Alta de Souza. Que todos eles sejam abençoados, fortalecidos na caminhada e inspirados para agir sempre com equilíbrio e sabedoria, de acordo com vossos ensinamentos e com esta maravilhosa mensagem de André Luiz que acabamos de ler, denominada Medicação Preventiva. Fica conosco, Pai querido, neste estudo e abençoa-nos a todos. Assim sendo, em vosso nome, de Alta de Souza, da equipe espiritual de nossa casa, que sempre nos ampara e nos socorre, damos início ao nosso estudo. Esse estudo das 7 horas, ele começou, capítulo 24, começou semana passada com o Marcos. Quem quiser ler a parte inicial desse capítulo, poderá procurar no lado esquerdo do blog Alta Poetisa. Estudo de sexta-feira, 19 horas, sexta-feira, dia 6. Aí lá, André Luiz tece considerações sobre o trabalho do do Druso, que ele sempre trabalhou com correção, com responsabilidade, com equilíbrio. Mostra, assim, um maravilhoso trabalho que ele conduz à frente da Anção. E aí, o texto que o Marcos apresentou termina relatando que numa determinada noite, uma mulher em muito mau estado, cadaverizada, exalando mau cheiro e inconsciente, foi trazida de ambientes sombrios e de sofrimentos para dentro da mansão. As mãos pareciam garras, mostrava, o semblante estava todo deformado, mostrando os tormentos pelos quais ela passou. Ela havia sido socorrida pela equipe de enfermeiros da mansão
e ainda assim continuava exalando mau cheiro. Aí, Druso, Silas, Hilário e André Luiz, que estavam socorrendo esta senhora, fizeram uma prece para iniciar o trabalho assistencial e, fim da prece, o Druso passou a aplicar passes para acordar as energias desta mulher. Ele notava, o André Luiz notou que ele aplicava passes em especial na região encefálica. E aí a mulher começou a acordar de leve e começou a clamar: Druso, Druso, compadece-te de mim. O Druso, ao ver ser mencionado nominalmente, não podemos esquecer que todos os que eram socorridos, eles tinham noção do que acontecia, não sabiam o nome de ninguém que os socorria. Eles apenas falavam dos seus pesadelos, dos seus remorsos, choravam, se lamentavam, mas não citavam nominalmente ninguém da mansão. E esta mulher começou a clamar: Druso, Druso, compadece-te de mim. O Druso simplesmente começou a cambalear, quase desfalecente. E aí André Luiz, surpreso, nota que Silas, o assistente de Druso, ficou pálido e socorreu o Druso. Porque Druso e Silas se espantaram e se assustaram até. André Luiz não percebeu claramente o que acontecia e reparou que o diretor levantou os olhos para o alto, como se fosse uma prece muda, invocando a inspiração divina, e pergunta para a mulher o seguinte: Irmã, o que tens a dizer-me? Ela abriu os olhos que se reviravam nas órbitas e falou o seguinte, assim, obviamente com dificuldade, porque ela estava mal, mas ela falou o seguinte: tragam meu esposo, Druso vai me perdoar. Eu estou cansada, vencida. Por amor de Deus, me libertem. Quero ar puro. Será que eu não paguei suficientemente meu crime? Eu não acredito que Deus nos criasse para o inferno sem fim. Se eu errei, conscientemente adquirindo grande culpa, não desconheço. Ela reconhecia algum erro grave. Mas as minhas penas reparadoras têm sido igualmente enormes. Me conduzam à presença de meu esposo para que eu me ajoelhe. Druso vai me retirar do local dos réprobos. Para quem não está familiarizado, a palavra réprobo quer dizer condenado às penas eternas. É um termo muito usado no catolicismo e também no protestantismo e nos evangélicos. Quando se usa a palavra réprobo, quer dizer alguém condenado às penas eternas. Ela acreditava que estava condenada às penas eternas. Aí ela diz, pedindo como se fosse para trazer Druso à presença dela, ela não o reconheceu, o Druso lá na frente dela. Ela disse, ele vai me retirar do local dos réprobos e compreenderá que eu não sou assim tão cruel como querem que eu seja. Meu marido era muito bondoso, tratava-me como um pai. Há quantos anos eu padeço, Senhor? Tu que curaste os leprosos, os endemoniados, estende meus braços de amor. Retira-me do inferno a que eu fui arrastada. Ajuda-me, ó Cristo. Deixa que eu recolha do esposo que eu humilhei o perdão de que necessito, para que a minha consciência possa orar com fervor. O remorso é um fogo que me consome. Piedade, piedade. Notaram que na lamentação dela ela fez uma prece? Bom, Druso começou a chorar. Não podemos esquecer que Druso, após alguns anos
em regiões inferiores, ele estava há 50 anos dirigindo a mansão. Importante relembrar isso, está escrito lá mais atrás no livro, num dos capítulos anteriores. E aí Silas passou a ajudar no socorro magnético, né? Aí Silas, olhando para o chefe, Druso era o chefe da mansão e Silas era seu assistente, perguntou para a mulher: como te chamas? Aí ela diz: Aida. Aí todo mundo lembrou que numa história de Silas, num capítulo mais atrás do livro Ação e Reação, lá num capítulo mais atrás, eu até vou postar aquele capítulo aqui junto para que o pessoal possa recuperar a história. Ele tinha tido uma madrasta de nome Aida. É só procurar lá atrás que ele tinha tido uma madrasta. Aí o assistente, tentando ter certeza de quem ela era, pergunta: Aida, se és a esposa de Druso, como nos fazes crer, não te lembras de mais alguém? De mais alguém no lar? Aí ela responde: oh, sim, eu lembro, meu esposo tinha um filho do primeiro casamento, um jovem médico chamado Silas. E aí ela disse: onde está Silas, que também não me ouve? No início ele não gostava muito da minha presença. No entanto, com o tempo ele se tornou um filho do coração, condescendente, amigo. Silas, sim, sim, quem me fez recordar o passado. Todos se espantaram. E Druso e Silas caíram de joelhos e começaram a chorar. Aí todo mundo entendeu que a pessoa que estava sendo socorrida era Aida, a madrasta de Silas, que Silas é que acompanhava diretamente o, o Hilário e o André Luiz lá nos trabalhos. Então, aí eles perceberam que Druso era pai de Silas. Silas em nenhum momento contou para eles que Druso era pai. Aí eles entenderam por que os dois tinham uma discreta intimidade e se entendiam muito bem em todos os serviços, né? Aí André Luiz não pôde divagar muito tempo, pois Druso, num gesto enternecedor, recolheu a infortunada criatura nos braços generosos e genuflexos e disse: obrigado, Senhor. Os penitentes como eu encontram seu dia de graças. Agora que me devolves ao coração criminoso, a companheira que envenenei no mundo, dá-me forças para que eu possa erguê-la do abismo de sofrimento a que se precipitou por minha culpa. Se notava o esforço de Druso para continuar clamando pela compaixão celeste, no entanto ele começou os soluços embargaram a voz, enquanto descia uma luz do teto, como se a infinita bondade respondesse de imediato à comovente súplica. Silas, extremamente abatido, ajudou-o a levantar-se e ambos se afastaram, carregando consigo aquele trapo de mulher, com a solene emoção de que haviam conquistado o precioso troféu. E aí o serviço magnético que André Luiz e Hilário ajudavam foi interrompido naquela noite e André Luiz e Hilário voltaram para um aposento onde eles ficavam abrigados durante a noite. Vale a pena recordar a história de Silas, que foi contado num dos primeiros capítulos. Silas
tinha um pai, né, que ele não menciona o nome do pai lá naquele capítulo, mas que agora sabemos que era Druso, que ficou viúvo e já com os seus 60 anos casou com uma mulher muito mais jovem. Dá para saber quem era, Aida. Talvez na solidão, Druso se sentia solitário, precisava de um coração e casou. Silas, então médico na terra, ficou preocupado, adivinhem com o quê? A herança. O dia que o pai falecesse, metade era da madrasta e metade era dele. Ele, se o pai ficasse viúvo e não casasse, receberia toda a herança. A herança quantas dores semeou pelo mundo. A ganância pelos bens materiais, quantas dores, angústias e injustiças não semeou pelo mundo. Aí o Silas, no início, ele mesmo descreve lá naquele capítulo, olhava torto para ela. Mas com o tempo ele notou que ela era muito entusiasmada. E o Druso, naquela época as pessoas não viviam tanto tempo quanto hoje, já nos 60 e poucos anos, estava com vários problemas de saúde que o retinham a casa. Imagina, uma esposa jovem e um marido adoentado, o marido não podendo sair, e a esposa cheia de vontade de participar de festas, salões, etc., como ela se sentia. Só que aí o Silas passou a se tornar amigo dela e percebeu que não demoraria muito para ela cair em tentação. Aí ele meio que estimulava ela a sair. Até que um dia, ela acabou arranjando um caso com alguém. E o Silas, espertamente, fez com que o Druso testemunhasse o erro. O Druso, extremamente magoado, né, voltou para seu quarto e notaram que dias depois ela ficou doente e morreu. Então, o Druso ficou muito mal e acabou desencarnando também. O Silas saiu pelo mundo, né? O Silas saiu pelo mundo e teve uma vida muito infeliz, acabou cheio de remorsos, desencarnando também mais cedo. E ele também teve seus problemas no plano espiritual, mas foi socorrido e estava trabalhando lá na mansão como assistente do Druso. Então, observem como os erros no mundo podem redundar em graves sofrimentos no plano espiritual. Notem que o Druso foi para o plano espiritual, o Druso ele acaba relatando num lugar que há 50 anos fui recolhido por esta mansão. Então ele já estava há algum tempo no plano espiritual. E estou servindo a esta mansão há 50 anos. Ou seja, a tal Aida certamente estava há mais de 50 anos numa região de grande sofrimento, porque ela simplesmente, provavelmente, casou por interesse, nós sabemos que infelizmente isso existe, contava com herdar a herança, né? Muito sabemos que infelizmente isso ainda existe, e traiu o esposo. Mas a história completa está no capítulo que eu vou encaminhar para a Cláudia, para ela postar lá também, junto com este trecho deste capítulo, porque mais adiante existe o desdobramento da história que fica para a próxima sexta-feira, né? Então, o que eu queria retirar de meditação deste estudo, lembremos da leitura inicial. Sejamos prudentes, vigiemos e oremos, cultivemos somente o bem. Se alguém é ingrato conosco, perdoemos e sigamos o caminho. Não vale a pena se vingar. As dores de uma vingança
podem ser enormes, como a gente vê nesta triste história. Sim, Silas e Druso, logo, como a dívida deles não era tão grande e eles tinham bondade no coração, relativamente rápido se tornaram conscientes de seus deveres espirituais e passaram a trabalhar no plano espiritual. Só que já fazia 50 anos que Druso estava lá. Então reflitamos. Quem já teve uma dor de dente uma noite inteira, essa noite com certeza pareceu a noite mais comprida de sua vida. Para todos os que nos ouvem, quem teve dor de dente a noite inteira deve ter percebido. Imaginem os sofrimentos que a Ida passou. Mais de 50 anos. Quanto tempo pode ser que não pareça? Para ela, era uma eternidade. Então, gente, façamos o bem para que o bem nos encontre mais adiante. Sejamos tolerantes, sejamos compreensivos, sigamos a medicação preventiva recomendada por André Luiz no livro Agenda Cristã, onde ele recomenda pensar muito antes da discussão, observar os métodos que temos de cultivar a verdade. Sim, lá, 50 e não sei quantos anos atrás, talvez 60, não sei, quando estavam na carne, Silas cultivou a verdade de que a Ida era infiel de uma forma amarga, machucando o pai. Procedamos com inteligência em todas as situações. Reflitamos muito, peçamos inspiração ao alto. Lembremos que Druso, ao ver que a Ida, a pessoa lá que de certa forma, estava envolvida nos compromissos espirituais que ele se enrolou, estava sendo socorrida, abatida, em estado lamentável. Então sejamos fortes na luta de cada dia, cultivemos o bem, né? Não enfrentamos perigos sem recursos para anulá-los. Guardemos valor em nossas atitudes, tenhamos bom ânimo e sejamos comedidos. Então sigamos os conselhos de medicação preventiva de André Luiz. Interessante como eu procurei ao acaso, e o que me caiu na mão para fazer a leitura foi este. Então, gente, convido a todos a lerem esse trecho que será postado lá no blog Alta Poetisa, e vou pedir para Cláudia repostar o capítulo onde Silas conta a sua história. Porque vale a pena para entender bem o contexto da história. E refletir sobre quanto tempo podem durar os sofrimentos de erros graves aqui na Terra. Quando dizem que o inferno é eterno, a palavra eterno em grego, eu li em algum lugar, ela não significa para sempre. Ela significa um tempo indeterminadamente longo. E os sofrimentos de Aida estavam durando um tempo indeterminadamente longo. Há mais de 50 anos. Pensemos nisso. E, com base nesse estudo, vamos encerrar então essa leitura e hoje, sexta-feira, dia 13, temos, hoje sexta-feira, dia 13, temos estudo presencial às 20 horas no Alta de Souza. O estudo das 19 horas ainda é online, mas o das 20 horas é presencial. Quem ainda estiver em tempo de poder ir lá e puder ir para assistir o estudo presencial, está convidado. Senhor Jesus, amigos espirituais, vos agradecemos muito por esta breve oportunidade de realizar nosso estudo. Fica conosco, Pai querido, abençoando-nos e inspirando-nos sempre no caminho do bem, da prudência e do equilíbrio. Assim seja.